Olá, meninos e meninas. Vamos iniciando mais uma semana e com a semana mais uma aula. E vamos falar aí um pouco sobre o eixo lutas, mais especificamente lutas aqui do Brasil. E vamos falar sobre a nossa querida capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os seguintes elementos. Ela é uma arte marcial, ela é um esporte, ela faz parte da cultura popular brasileira, como foi introduzida aqui, como foi difundida, como foi criada aqui no Brasil. Então ela faz parte da nossa cultura. Ela também é vista como dança e se diferencia das demais pela sua musicalidade, como nós vamos ver mais à frente, com o uso ali de instrumentos específicos para capoeira. A capoeira ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre seus mestres, aqueles que ensinam, e seus discípulos, que são aqueles que estão aprendendo. Com a relação ali, com o seu convívio, eles acabam construindo essa familiaridade, essa relação íntima, E ela vem sendo difundida de modo oral ou gestual e gestual nas ruas e nas academias com grupos específicos. Inclusive aqui em Surubim a gente tem alguns grupos que estão aí praticando a capoeira e difundido para outras pessoas. A capoeira ela foi criada mais ou menos ali por volta do fim do século XVI para o século XVII pelos povos escravizados e se difundiu por todo o Brasil, sendo considerado hoje um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Dificilmente alguém vai ouvir o nome capoeira e não vai saber o que é. É algo importantíssimo, lindo da nossa história, da nossa cultura. Considera-se que a capoeira tem aí, como eu falei anteriormente, surgido no fim do século XVI, por volta do século XVII, certo? Aqui estamos falando da sua origem, mas criado lá no Quilombo dos Palmares, situado na capitania de Pernambuco. Antigamente o Brasil não era dividido em estados como nós conhecemos hoje, mas ele era dividido em capitanias. Isso você aprende em história, geografia, enfim. O Brasil era dividido em capitanias e existia a capitania de Pernambuco. E aqui, nessa capitania, tinha o Quilombo dos Palmares, onde veio aí a origem da capoeira. A partir do século XVI, Portugal começou a enviar escravos aqui para o Brasil. Escravos lá da África Ocidental. E era costume dos povos pastores lá do sul da atual Angola, na África, comemorar a iniciação dos jovens à vida adulta com uma cerimônia. Isso é muito comum nos povos, na história deles. Quando vem ali o adolescente, vai crescendo, vai evoluindo, vai entrando na sua juventude, eles comemoram aquilo. E com o pessoal da Angola não foi diferente. Daí eles faziam uma cerimônia. E o que acontecia nessa cerimônia? Homens competiam numa luta, animada ali pelo som de atabaques, em que ganhava quem conseguisse encostar o pé na cabeça do adversário. Então vemos aí que a origem da capoeira, assim como ela hoje, não é voltada para a violência, certo? No meio da sua história acabou ali havendo alguns acontecimentos, mas a essência dela não é voltada para a violência. E aquele que vencesse essa competição, essa luta, ele tinha o direito de escolher uma noiva entre aquelas que também estavam iniciando a sua vida adulta, certo? Ele tinha ali o direito de escolher a sua futura esposa. Com a chegada dos invasores portugueses, aqui, a escravização dos povos africanos, essa luta foi introduzida no Brasil. E assim como no restante da América, os escravos africanos eram submetidos a regimes de trabalho forçado. Eles eram escravos, então estavam sendo submetidos a coisas ali que eram desumanas. Eles eram forçados a adotar a língua portuguesa, eles eram forçados ali a aprender a religião católica, assim como os índios foram catequizados, buscaram fazer isso. Os escravos também tinham que se voltar à mesma religião dos seus senhores. E como expressão
da sua revolta por esse tratamento que eram submetidos, os escravos passaram a praticar as artes marciais de suas pátrias de origem em terrenos de mata mais rala, né, mais baixa, conhecidos justamente como capoeiras. E daí nós vemos a origem da luta e a origem do seu nome, certo? Então, como busca de liberdade, como busca de sair daquilo, de se defender, eles começaram a se voltar à sua origem, praticando ali as suas lutas. E essa prática levou gradualmente ao surgimento da arte conhecida como a capoeira, né? Aquela que nós conhecemos hoje. Em 1932, depois que a capoeira já não era mais tão perseguida, embora ainda houvessem leis contra ela, né? Porém já não havia mais aquele foco em destruir a capoeira, houve um homem conhecido como Mestre Bimba, que foi importantíssimo para a história da capoeira. Inclusive, semanas atrás enviei um documentário para que vocês assistissem sobre ele, né? Ele era lutador e fundou em Salvador a primeira academia de capoeira da história. Ele viu que os capoeiristas eles utilizavam as suas habilidades para impressionar turistas e percebeu que a capoeira estava perdendo a sua essência, estava perdendo a sua origem. Então juntou-se ali com seu aluno José Lima e a tornou mais eficiente, colocando alguns movimentos de outras artes marciais. Então ele resgatou a sua origem, também incrementou outras coisas na capoeira, né? Ele desenvolveu os primeiros métodos de treinamento e colocou o nome dessa luta, né, que ele estava ali buscando, como no Código Penal não, a palavra capoeira era proibida, ele chamou esse novo estilo que ele estava fazendo de luta regional baiana. Então, Mestre Bimba foi importantíssimo, né, para a capoeira da forma que nós conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho aqui das características da capoeira. Uma característica que diferencia a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade, como eu falei no início, né? Praticantes da capoeira, eles aprendem não só a lutar, não só a jogar capoeira, mas também a tocar os instrumentos da luta e a cantar. Não é? Se o capoeirista ignora a musicalidade, se ele não sabe tocar, se ele não quer aprender, ele é considerado um capoeirista incompleto. Porque um capoeirista de verdade, ele canta, ele toca e ele luta. Ele é completo, ele sabe fazer tudo dentro da luta. A música, ela vai decidir o ritmo e o estilo do jogo, certo? Que é praticado ali numa roda de capoeira. Os capoeiristas eles vão se alinhar na roda, batendo palmas no ritmo do berimbau, enquanto cantam, né? Para que dois praticantes eles joguem. Nós podemos ver aqui, deixa eu tentar circular, ó. Vejam aqui os músicos com berimbau, com tabaco, enfim, pandeiro, né? Tem que ter a musicalidade também dentro da capoeira. E é essa musicalidade que vai ali introduzir o ritmo do jogo, se vai ser mais rápido, mais lento, né? Então, a musicalidade é uma característica muito forte dentro da capoeira. O jogo pode terminar o comando do capoeirista, né, no berimbau ali, ou com o início de um novo combate entre uma nova dupla, né? Uma nova dupla entra ali no meio da roda. O berimbau ele é um instrumento musical de corda, certo? Feito de madeira, de bambu e um arame junto com uma cabaça. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar a imagem para entender um pouquinho melhor sobre ele. Nos grupos de capoeira regional de Capoeira Angola, a graduação ela é simulada pelas cores de cordas, certo? Atados na cintura do jogador. Então, dependendo ali da cor da sua corda, vai dizer qual a sua graduação. Assim como no judô, assim como no karatê,
há ali a graduação com a cor do seu cordão, certo? A capoeira é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e intricados, certo? Utiliza principalmente de movimentos feitos junto ao chão ou de cabeça para baixo. Portanto, a capoeira é uma luta de defesa e ataque em que os oponentes utilizam sobretudo os pés e a cabeça. Vocês podem pesquisar aí no YouTube alguns vídeos de algumas lutas e vocês vão entender como é que funciona ali o jogo, né, os golpes, o porquê que aqui eu estou dizendo que eles utilizam golpes feitos junto ao chão, né, de cabeça para baixo, onde o foco ali também, eles utilizam muito os pés e a cabeça, certo? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia, uma noção, né, da quantidade de golpes que tem, né? Uma tabela aqui com todos os golpes que existem. Não vou focar nisso, mas eu também não quero que vocês deixem de conhecer os golpes que existem. Então é isso, gente. Eu dei um resumo aqui, bem breve, da capoeira, certo? O que ela é, a sua origem, as suas características, para que vocês conheçam um pouco, né? Introduzindo aqui a capoeira. Numa aula seguinte, numa próxima aula, a gente vai continuar aí falando um pouquinho mais sobre a capoeira, certo? E é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato e tchauzinho para vocês.